Bom dia, oitavo ano. Vamos começar nossa terceira aula hoje, tá? Aí no slide está aula 1, mas é aula 3. E vamos falar de um tema muito legal, muito atual, que o PET trouxe para vocês, tá? Que é um assunto sobre indicadores de saúde, tá? É a partir desses indicadores que os gestores públicos, eles vão ter alguma ação específica, tá? Então, vamos voltar um pouquinho. O que são esses indicadores, tá? São sinalizadores que vão conter informações relevantes para que o gestor público ele possa entender o que está acontecendo ali no município, no estado ou no país, e a partir desses indicadores, eles vão ter uma ação específica tá, para estar melhorando ali para a população. Vou falar aqui alguns indicadores de saúde, tá? Que são mais utilizados pelos gestores. Primeiramente, a taxa, né, de crescimento da população. Então, os gestores públicos, eles têm que se preparar, tá? Para esse aumento da população. Então, se está nascendo muitas pessoas, se está morrendo muitas pessoas, a gente tem que analisar a taxa das migrações, porque nós temos que dar conta também deles quando eles estão aqui no nosso país. Então, isso tudo tem que analisar. Então, se a população está crescendo, então, vamos pôr numa cidade, o prefeito tem que ter algumas demandas para estar atendendo essa população. Vamos imaginar, por exemplo, a região do norte. A região do norte, nós temos ali muitos imigrantes que estão vindo, né, que vêm da Venezuela, né? A Venezuela, por exemplo, ela não tem um sistema de vacinação público, tá? Vale lembrar que o Brasil, tá, é um dos países que tem essa vacinação gratuita para toda a população através do SUS, Sistema Único de Saúde, tá? Todos os outros países, o sistema de vacinação ele é pago, tá? Né? Tirando em exceção agora, né, a vacina, né, do Covid, porque como nós estamos em pandemia, ela é gratuita para toda a população, mas todas as outras são pagas, tá? Então, na Venezuela, por exemplo, não tem vacinação. Então, quando eles vêm aqui para o Brasil, eles carregam uma carga de doença para a gente, tá? Então, ali, os prefeitos ali das cidades que estão ali perto da divisa com a Venezuela, eles têm que ter esses indicadores para analisar, porque eles sabem que vão vir doenças da Venezuela, as pessoas vão se infectar e vão adoecer. Né? Por exemplo, tivemos casos de catapora, de sarampo, né? Que já são doenças que a gente não via com tanta frequência aqui no Brasil mais, mas são doenças que vieram junto com a população da Venezuela, tá? A proporção de idosos na população. A gente sabe que idoso, ele vai gerar um custo a mais na área da saúde, tá? A gente sabe que o idoso tem que ter um cuidado mais, né? Então, ele vai mais no médico, ele toma mais medicamento. Então, se eu tenho uma região que tem muito idoso, então, eu tenho que ter um olhar diferenciado, por exemplo, a farmácia popular. Né? Será que ele tem todos os remédios necessários para essa população de idosos? Será que eu tenho médico suficiente? Os médicos, por exemplo, geriatras, que são médicos especialistas em idosos, será que eu vou ter numa quantidade que eu possa atender toda a população? Taxa de mortalidade. Bom, por que que na minha cidade está morrendo tanta gente? O gestor público ele tem que preocupar com isso. Né? É porque são por infarto? É por acidente de carro? Está relacionado com a obesidade da população? Isso ele tem que olhar, porque ele vem, a partir daí, trabalhar uma conscientização com a população. É porque são devido à obesidade? Então, vamos trabalhar uma questão de alimentação com a população. É por acidente de trânsito? Vamos trabalhar conscientização. Então, a partir desses índices, eles vão bolar estratégias para estar trabalhando com a população, tá? E saneamento básico, tá? O saneamento básico é um dos indicadores que eu acho que, né, principais. O saneamento básico é quando a população tem água tratada e esgoto tratado. Pode acreditar, gente, que a maioria da população não tem esgoto
tratado, tá? E uma grande parte ainda no Brasil não tem água tratada, tá? Consome água imprópria, tá? Aquela água que está ali no rio, sem passar, né, por um tratamento específico, e aquela água que é a própria água do esgoto, a população consome, tá? E a água contaminada, ela traz muitas doenças, tá? Então, o poder público, ele tem um gasto imenso com as regiões que não têm saneamento básico, tá? Isso é muito crítico. Na região norte, por exemplo, a maior parte da população não tem saneamento básico, tá? Então, lá é muito comum as mortes por doenças causadas por água, tá? Leptospirose, por exemplo, na enchente, né, que aconteceu, se não me engano, foi no Acre esse ano, uma das maiores preocupações do poder público local foi com medo da população, né, teve a enchente, né, dos rios, as pessoas terem leptospirose, que é uma doença que é transmitida através da urina do rato, tá? E nós temos várias outras doenças que, não tratada em tempo hábil, pode levar as pessoas à morte, principalmente crianças. Eu coloquei aqui um dado retirado do IBGE, então, um dia que vocês tiverem um tempinho aí, curiosidade, vai lá no site do IBGE, digita lá o município que a gente mora, Contagem, Estado, Minas Gerais, tem informações do Brasil todo, tá, gente? Essa questão desses índices de saúde, esses indicadores, tá? Aqui eu tenho um dado do último censo, né, que é 2018, teria 2000, o último censo, não, o censo é de 10 em 10, desculpa. O último levantamento de dados, tá? Que foi em 2018, o último censo foi em 2010, tá? Vocês me desculpam. Esse dado em 2018 sobre a mortalidade infantil no Brasil. Então, a gente observa que nós temos dados aí de 2000 a 2018. A gente observa que nós temos uma diminuição na quantidade de mortalidade infantil. A gente, em 2000, está ali em torno de 30, em 2018, nós estamos aí pertinho dos 10. Né? Então, nós temos aí um índice bem relevante aí de diminuição do número de casos de mortalidade infantil. Isso quer dizer que os indicadores de saúde que estão sendo trabalhados no Brasil estão dando resultados, tá? E a partir desses gráficos, os gestores públicos vão montando aí ações específicas para cada população. Por exemplo, eu tenho uma população numa região que está ali, nós temos um foco de dengue. Então, o gestor público vai montar um esquema para estar diminuindo essa questão da dengue naquela população, tá? Então, nós vamos ali vasculhar ali nas casas, em casa, olhar se tem água parada e ver o que está acontecendo para a gente diminuir. Porque é um gasto público. Se eu tenho uma população que vai estar, né, adquirindo a dengue, né, vai sendo contaminada aí pelo vírus da dengue, então ela vai no posto de saúde, ela tem um gasto ali, ela vai no posto de saúde, ela pode ser internada, então isso tudo gasta, né? É um gasto para o governo, então ele prefere remediar, tá? Do que essa parte do tratar, fica mais barato, tá? Então por isso que é importante esses indicadores de saúde. Só para a gente ter uma ideia, essa questão do saneamento básico, para mim é surreal, quando eu leio uma reportagem dessa, tá? Então, para vocês terem uma ideia, de acordo com a OMS, 88% das mortes por diarreia decorrentes desse contato, né, por não ter água tratada, esgoto tratado, são causados por saneamento inadequado. Desses óbitos, 84% são crianças, tá? Então, 88% da população brasileira, né, morre por diarreia, gente. Vocês não sabem que morrer por diarreia, isso é um absurdo, né? Isso não deveria existir num país como o nosso, tá? 84% são crianças, né? Gente, são doenças causadas por água tratada, esgoto tratado, que isso deveria ser prioridade de qualquer governo, tá? Todo governo tinha que ser prioridade. Qual que é a sua prioridade de mandar? Esgoto tratado, água tratada. Tá? Isso é o básico, como o nome já diz, saneamento básico, né? O básico que a população tem que ter, né? Então, dados retirados do painel de saneamento Brasil, plataforma, né, do Instituto Trata Brasil, mostra que em 2018, cerca de 233 mil casos por doenças associadas à falta de saneamento foram registrados no país, o que corresponde a uma incidência de 11 internações para cada 10 mil habitantes, resultando em
2.180 mortes e uma despesa de aproximadamente 90 milhões com internações. Então, o poder público, ele gasta muito mais com a internação da população do que com o saneamento básico. Se ele disponibilizar para a população um saneamento básico, vamos imaginar que ele gasta R$ 1. Se aquela população for contaminada e for procurar um hospital, o governo gasta 4. Então, é muito mais fácil para o governo, né, disponibilizar um saneamento básico para a população do que tratar a população, tá? Então, isso os governantes têm que ter isso em mente e fiquem, né, ligados aí quando vocês passarem a ter o direito do voto, tá? São a gente, nós podemos ter esse poder, tá? O poder é nosso. Quem está como prefeito, deputado, senador, presidente, vereador, é o povo que coloca. A gente tem o poder de colocar quem a gente quer, também de retirar, né? Que é através do impeachment. Então, fiquem de olho, daqui uns dias, né? Vocês têm o direito do voto, tá? Então, se liguem aí nas propostas dos governadores, tá? Não só dos governadores, de todos os políticos, tá? Um dos temas também muito relevantes também, que eu acho que vocês já cansaram de ouvir, tá todo mundo aí ouvindo, é a vacina, né? A vacina é um dos métodos de proteção que nós temos, tá? Como eu volto a frisar, o Brasil é o único país onde que ele dá vacina gratuita para a população, tá? O SUS, gente, ele vai mais do que você pensa, tá? Do que ele é. Ele não é simplesmente o posto de saúde do bairro, ele não é aquele hospital público da sua cidade. Ele vai muito mais do que isso, né? Hoje, por exemplo, as vacinas que estão sendo aí produzidas no Brasil pelo Butantan, pela Fiocruz, isso é SUS, tá? Tudo aí financiado através dos nossos impostos que são pagos diariamente aí no nosso país, tá? Então, defenda o SUS, eu defendo o SUS, não falo mal. É claro que não funciona como deveria funcionar devido aos desvios de verba que acontece, isso é claro, isso está bem nítido aí para a população. Se não tivesse os desvios de verbas, o SUS funcionaria de forma perfeita, né? Eu adoro o SUS, defendo o SUS, sou usuário do SUS, como todo mundo usa, tá? Então, quando eu olho lá um alimento, ele está com boa qualidade, tem um selinho lá da Anvisa, a Anvisa é SUS, tá? Um medicamento é liberado pela Anvisa? Anvisa é do SUS, ok? Então, vamos lá na vacina. Então, a vacina, gente, é muito legal o processo que ela faz, tá? Muitas pessoas têm um medo da vacina, tá? Mas a vacina, ela vem para o bem, tá? O que que é a vacina? A vacina, ela tem o antígeno, tá? E esse antígeno vai induzir o nosso corpo a produzir anticorpos. Os anticorpos é o nosso sistema de defesa, são eles que vão defender a gente de qualquer agente estranho que entra dentro do nosso organismo. Então, ali dentro da vacina, ela tem alguns compostos e nós temos o micro-organismo, o vírus ou a bactéria, por exemplo. A ideia não é causar doença em você, tá? É aplicada uma dose muito pequena desse vírus e dessa bactéria. Eles estão inativados, é como se estivesse dormindo, tá? Então, eles não vão ocasionar nada no nosso organismo. Por isso que são feitos vários testes até chegar na disponibilização para a população, tá? Então, a vacina, quando chega para a população, ela já é segura. Então, quando é injetado esse vírus ou essa bactéria no nosso corpo, o nosso corpo ele vai produzir nossas células de defesa, que são os anticorpos. Só que o nosso corpo ele é sensacional. Tudo ele armazena, ele tem uma memória imunológica. Todo o anticorpo que você produz desde o momento que você nasceu, que você adquiriu lá com leite materno da sua mãe, até o último dia da sua vida, ele vai estar lá na sua memória imunológica, tá? Então, produziu esses anticorpos, porque essa quantidade injetada no seu corpo não vai fazer você apresentar sintomas da doença. Então, você produziu os anticorpos, que é a sua defesa, e ele vai ficar armazenadinho lá, bonitinho. Se você entrar em contato com o vírus ou com a bactéria daquela vacina,
o seu organismo já vai reconhecer, opa, eu já tenho esse anticorpo pronto para esse vírus aqui, para essa bactéria. Então, o seu corpo vai lá na sua memória imunológica, já começa a multiplicar lá os seus anticorpos, vai lá e ataca o seu vírus ou a sua bactéria, tá? Então, a vacina, ela funciona dessa forma, ela é extremamente eficaz, tá? Claro, se eu tomar a vacina hoje, eu já estou protegida? Não, né? A gente tem que ter um tempo de resposta do nosso corpo para esta memória imunológica acontecer, tá? A vacina, ela é extrema, como eu falei, extremamente segura. Essa aula vai ficar bem longa, gente, mas é porque é um assunto muito interessante. Nós fizemos uma vacina, gente, em menos de um ano. Isso foi um recorde para a ciência, onde que todos os cientistas se juntaram do mundo inteiro, né? As indústrias farmacêuticas se juntaram, né? Mediante essa pandemia, fizeram essa vacina em um ano, tempo recorde, tá? A maioria das vacinas, elas demoram, no mínimo, 5 anos para serem liberadas para a população. Há 50 anos atrás, nós tivemos vacina que demorou 30 anos para ser produzidas, tá? Então, a tecnologia, ela está aí ao nosso favor, tá? A gente tem que saber utilizar. E as ciências, ela utiliza muito bem a tecnologia a nosso favor. Estamos aí salvando vidas, vocês estão acompanhando, né, que o número de idosos que estão sendo internados diminuiu bastante, porque foi a população vacinada aí como prioridade, tá? Então, vacina salva vidas, tá? Então, vamos aí, daqui a pouco, eu tenho certeza que todo mundo vai ser vacinado e todo mundo vai estar protegido aí contra o Covid. E lembra-se, né? Nós temos várias outras vacinas. No Brasil, nós temos uma disponibilidade enorme de vacinas para a população, tá? Quando tiver tudo de uma forma mais tranquila, pega sua caderneta de vacinação, leva num posto de saúde e atualiza, tá? Ali você vai estar protegido de várias doenças, tá? Porque não é só o Covid que mata, né? Várias outras doenças também matam. Então, nossa aula terminou aqui. Fazer as atividades do PET, tá? E daqui a pouco a gente começa a nossa quarta aula. Até daqui a pouquinho.